Meus irmãos, graça e paz, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 9, nós leremos do versículo 10 ao 17, nós lemos esse trecho na nossa leitura da mensagem anterior, porém não falamos sobre ele, e eu quero pedir que os irmãos de fato intercedam por mim, porque devido à reação alérgica à mudança de tempo, à chuva, a minha voz está falhando, mas eu confio na provisão do Senhor e conto com ela para que eu consiga pregar a palavra. Não vai ser com uma voz muito boa, mas que dê para os irmãos ouvirem e entenderem bem. Lucas 9, de 10 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria aos que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Amém. Nosso irmão presbítero Isaías já intercedeu pela mensagem. Meus irmãos, na mensagem anterior nós vimos como Jesus enviou os seus discípulos a pregar o Evangelho pela primeira vez, depois de estar um tempo com eles, fazendo milagres e ensinando diante dos olhos deles. O Senhor Jesus agora trouxe-os a um novo estágio no processo de discipulado, no processo de segui-lo, que era levar os seus discípulos a proclamar o mesmo reino que ele veio proclamar e também estabelecer. E Jesus, nós vimos, primeiro lhes deu autoridade e poder. Jesus já os tinha chamado de apóstolos, quando Jesus os chamou lá em alguns capítulos antes. E essa palavra apóstolos, nós falamos que aponta para uma autoridade, que era igual à autoridade daquele que enviava, uma autoridade delegada. Eles eram embaixadores do reino de Deus. E escolhendo-os em nome de 12, Deus estava indicando: vocês são líder do novo Israel, porque o número 12 aponta para as 12 tribos de Israel, já falamos sobre isto. Mas também quando a Bíblia diz que Deus lhes deu autoridade e poder, que Jesus lhes deu autoridade e poder, significa que eles iriam fazer os mesmos sinais que Jesus fez, e isto era um atestado, uma credencial a mostrar que a palavra deles tinha autoridade, e aquilo que eles falavam acerca do reino deveria ser crido e obedecido, porque aqueles que não crescem e obedecessem estariam sendo incrédulos e desobedecendo a palavra do próprio rei, que é Jesus. Vimos então que depois de lhes dar poder e autoridade, o Senhor Jesus os havia enviado, mas com algumas instruções. E nessas instruções nós destacamos que Jesus os exortou a confiarem na providência de Deus. Eles não deveriam levar nenhum tipo de provisão para o caminho, para confiar que Deus é o Deus da providência, para confiar que
daquele trabalho eles tirariam sustento, mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus os ensinou a cultivar a simplicidade. Eles não deveriam mudar de casa em casa, segundo sua preferência, mas aceitar a primeira hospedagem que lhes fosse oferecida e se contentar com o sustento e com o que vestir. Isso seria levar uma vida simples. Terceiro, Jesus havia instruídos a cultivar uma boa reputação. Eles deveriam, antes de se hospedar numa casa, indagar quem nela era digno. Então, eles não deveriam comprometer a sua reputação, a sua honra, a bem do bom testemunho. E lemos então, e vimos que eles saíram e proclamaram o Evangelho no verso 6 do capítulo 9, e efetuaram curas por toda parte, e nós terminamos observando o impacto desse avanço do reino, porque tanto o povo como as autoridades aqui representadas por Herodes, o tetrarca, eles perceberam um poder, e este poder os levou a associar aquele ministério dos apóstolos e de Cristo ao ministério dos profetas. Elias e João Batista são mencionados. Para eles não conseguiam discernir ainda que Jesus era o Messias, porém eles percebiam que um poder semelhante àquele que havia se manifestado nas Escrituras estava presente, e para os leitores e para nós, a mensagem implícita é: o poder do reino está produzindo os efeitos que Deus estabeleceu e planejou. O reino de Deus está ativo, de tal maneira que um rei que mandou decapitar um profeta, que era investido desse mesmo poder e dessa mesma autoridade, percebe que esse poder não morreu, ao ponto dele achar que esse profeta ressuscitou. Mas não é que João Batista tivesse ressuscitado, é que o poder do reino não pode ser bloqueado, não pode ser barrado, não pode ser detido. Não há nenhuma perseguição, não há nenhuma autoridade no mundo que possa impedir o reino de Deus de avançar. E o reino de Deus estava presente na pessoa de Jesus. Por fim, nós falamos e argumentamos que todos os sinais que os apóstolos faziam e a proclamação do reino não chamou a atenção para eles, mas para Jesus, porque a última pergunta com que termina o parágrafo anterior, no verso 9, a pergunta de Herodes: quem é este a respeito de quem tenho ouvido tais coisas? Eles haviam pregado, eles já estavam pregando a Jesus. Quando eles pregavam o reino, eles estavam dizendo: o reino de Deus está aqui, o Messias está aqui, o Cristo está entre nós. Eles estavam proclamando a Jesus, e isso levou Herodes a perguntar: quem é este? Agora, nesse outro episódio aqui da multiplicação dos pães, em Lucas 9, a partir do verso 10, Jesus submete os discípulos a mais um treinamento e a mais um teste. Você vai perceber eu quero que você observe, nós vamos fazer algumas observações nesse texto, onde nós veremos paralelos entre esse texto e outros textos da Escritura, e que lançam luz sobre os ensinamentos. E o tema da nossa mensagem nesta noite, eu não havia anunciado ainda, é a abundante provisão do reino de Deus. A abundante provisão do reino de Deus. Para as crianças que anotam, abundante é aquilo que você tem mais do que suficiente. Nós, por exemplo, principalmente no início do mês, temos um café abundante. O que quer dizer? Tem muita coisa, a gente come, se farta e ainda sobra. Isso é abundante. Provisão é exatamente o conjunto de coisas que você precisa para realizar algum propósito. Então, você quando vai ao supermercado, para as crianças aí, eu estou explicando porque tem crianças, papai e mamãe vão ao supermercado, eles vão comprar provisão para que na sua casa tenha alimento que possa ser feito, que possa ser preparado. Isso aqui é provisão. Então,
a abundante provisão do reino de Deus. Algumas observações para contextualizar. Esse é um milagre com o maior número de testemunhas. Nós temos aqui, são mencionados 5.000 homens, no verso 14, somente homens, afora mulheres e crianças, porque aqui estão contando apenas pelos homens. Isto é importante, porque Mateus vai dizer que isto era fora mulheres e crianças, e os estudiosos calculam mais ou menos 20.000 pessoas. É muita gente. Então, essas pessoas testemunharam este milagre. Nós já vimos em algumas vezes que Jesus proibia as pessoas beneficiadas pelos milagres de divulgá-los. A exemplo da ressurreição da filha de Jairo, no capítulo 8, verso 56. O endemoniado é uma exceção. Capítulo 8, 38, 39. Ele quer estar com Jesus. Jesus diz, não, vai e anuncia aos teus o que o Senhor fez. Porque Jesus, ele impedia algumas pessoas ou proibia de pregar, de falar o que tinha acontecido com elas. Porque as esperanças messiânicas populares, elas não estavam alinhadas com o ensino das Escrituras acerca do Messias. Eles esperavam um Messias que pudesse estabelecer o reino pelo poder político e pelo poder militar. Eles esperavam um Messias que viesse destruindo os inimigos de um modo cabal naquele momento. Nós já falamos sobre isto. Os próprios discípulos não compreendiam bem a natureza do Messiado de Jesus, ou como ele iria estabelecer o reino de Deus. João que nos mostra, e talvez seja interessante você deixar a sua Bíblia aberta em João 6, em Marcos 6, em Mateus 14, que são passagens paralelas. Mateus 14, você vai encontrar aí o versículo, vai estar o título, a multiplicação dos pães, Marcos 6 e João 6. Esse é o mais bem documentado dos milagres. Ele é o milagre que é contado pelos 4 evangelistas, não só pelos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas João também o narra. Então ele é muito importante, porque ele é narrado pelos 4 evangelhos. E João é o que nos mostra mais claramente como a esperança messiânica popular é equivocada. Ele faz isto no seu relato subsequente à multiplicação dos pães. Em João 6,14, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e João mostra como o milagre da multiplicação leva o povo a concluir que Jesus é o Messias que devia vir ao mundo. Eles dizem, pode olhar aí João 6,14, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Talvez isso esteja no verso 13, e no verso 14 Jesus percebeu que eles queriam arrebatá-lo para fazê-lo rei. Veja, 20.000 pessoas, uma multidão. É agora que o reino de Deus vem. Esse é o Messias? Vamos fazê-lo rei. Através de um levante popular. Porém, a visão deles do Messias não é a visão bíblica. A forma como eles querem promovê-lo ao trono é equivocada. Presta atenção, igreja. Eles planejam fazê-lo rei através de um levante popular, de uma revolução. Isso é um expediente político, revolucionário. O verso 15 diz que eles queriam arrebatá-lo para proclamá-lo rei. Ou seja, eles achavam que a implantação do reino de Deus seria por meio de uma revolução, talvez de uma luta armada. Jesus se recusa a seguir o projeto de poder proposto por eles. Veja, é importante que saibamos que esta é a mesma massa de desvalidos, marginalizados, doentes, excluídos, mas aqui outro lado dessa massa popular é denunciado. A sua visão é carnal e mundana. Sua visão do reino de Deus é carnal e mundana, e não é à toa que Jesus os desmascara e os repreende nos versos 26 e 27 de João 6. João 6, 26 e 27. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo.
Aqui cabe uma breve e já um ensinamento, uma breve reflexão. É possível você desejar e crer em milagres. É possível você buscar o sobrenatural, mas ainda assim a sua visão ser carnal. Preste bem atenção. A genuína espiritualidade não necessariamente, ou melhor, crer no sobrenatural não necessariamente expressa a genuína espiritualidade. Porque se você deseja o sobrenatural para resolver apenas seus problemas, aqueles que seguem a magia também fazem isso. Você não é diferente. Então, mais à frente aqui em Lucas, bem como em todos os 4 evangelhos, Jesus mostrará qual o caminho para o estabelecimento do reino. Então, se você crê no sobrenatural de Deus, mas você só pensa no sobrenatural para resolver os seus problemas neste mundo, e você acha que sua maior necessidade são as coisas deste mundo, seja o pão, seja a saúde, seja uma família, seja a prosperidade, a sua visão é tão carnal quanto a de um ateu. Então esse levante popular revolucionário nada tinha a ver com o projeto divino de implantação do reino. Pelo contrário, mais à frente aqui em Lucas, bem como em todos os 4 evangelhos, Jesus mostrará qual é o caminho para o estabelecimento do reino, e que esse caminho não seria percorrido apenas por ele, mas deveria ser trilhado também pelos seus discípulos, para todos aqueles que o seguem. E esse caminho para o estabelecimento do reino é totalmente contrário aos métodos do mundo. Mas nós vamos deixar isso para próximo domingo, se Deus quiser. Eu estou adiantando isto para mostrar a você, que já adiantar que esse milagre, ele não produzirá fé salvadora na maioria, mas ele vai servir para ensinar os verdadeiros discípulos de Jesus. Então, eu quero falar sobre a abundante provisão do reino de Deus, como ela se manifesta aqui. E eu quero dividir em cenas. Eu vou resumir essas cenas em frases, 4 cenas aqui. Primeira cena, o retorno dos apóstolos e o relatório da missão. Essa é a primeira cena. O retorno dos apóstolos e o relatório da missão está no verso 10. Logo no início do verso 10. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Essa simples declaração liga esse milagre com o que aconteceu antes. E esse contexto é importante para entender o sentido do milagre, como ele se conecta com o episódio anterior para falar sobre quem é Jesus e sobre a natureza do reino de Deus. Então o verso 10 está dizendo que os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E certamente, Lucas está resumindo aqui, mas nós devemos imaginar que eles não chegaram assim: ó, Jesus, nós fomos lá, fizemos isto, curamos tantos enfermos, nós pregamos o evangelho. Eles experimentaram um poder que eles nunca tinham visto. Eles já tinham visto em Jesus, mas eles não imaginavam que Jesus iria dar a eles o mesmo poder e a mesma autoridade. Então eles certamente contaram para Jesus, extasiados, como o poder de Deus operou através deles. Foi um relato semelhante ao que mais tarde Lucas registrará num outro envio, num segundo envio, o envio de 70 discípulos. Passe a folha e vá ao capítulo 10, verso 17. No capítulo 10, Jesus vai enviar um novo grupo, só que agora um grupo maior. 70 homens. Não vamos expor o texto, mas eu quero só mostrar quando eles voltam. Olha como é que é resumido o relato, capítulo 10, verso 17. Eles disseram: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Poder sobrenatural dos demônios, dos anjos caídos, é submetido. E Jesus exulta com eles, diz: eu vi a Satanás cair do céu. Jesus fala isso: eu vi a derrota. Então era um poder extraordinário. Então eles não chegaram assim:
e secamente falaram, eles certamente estavam extasiados. Mas Jesus os ouve e Jesus então os convida a se retirar, e essa é a segunda cena. Uma retirada estratégica. Essa é a segunda cena, uma retirada estratégica. Então, primeiro, o retorno dos apóstolos, o relatório da missão, é uma observação rápida. Segunda cena, ela retrata uma retirada estratégica. Há pelo menos duas razões. Observe verso 10. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Na verdade, eles não foram para a cidade exatamente. Os evangelistas Mateus e Marcos relatam que eles foram para um lugar deserto. Então, provavelmente, era um lugar deserto na região de Betsaida. Eles estavam em Cafarnaum. Cafarnaum ficava à beira do Mar da Galileia, também reconhecido como Lago de Genezaré, ou Lago de Tiberíades, ou Mar de Tiberíades, e ficava mais ou menos no norte, pouquinho voltado para o oeste, e Betsaida fazia uma volta assim, para o leste, um pouquinho para a direção do sul, mas ainda na pontinha do mar. Não sei exatamente quantos quilômetros eles viajaram, mas o Senhor Jesus os chama para se retirarem. E há duas razões quando nós olhamos, fazemos uma harmonia dos relatos dos evangelistas para Jesus convidar seus discípulos a se retirar. Primeiro, para evitar o confronto com o tirano Herodes. Quem nos informa isso é Mateus. Eu quero que você abra lá. Em Mateus, antes da multiplicação dos pães, aqui em Lucas também, você observe que no episódio, no parágrafo anterior, foi mencionada a morte de João Batista. Que Herodes, menciona-se a morte de João Batista. Em Mateus também, só que a morte de João Batista é descrita com mais detalhes. Eu quero que você veja lá. Em Mateus capítulo 14, eu preciso mostrar aqui, João Batista, ele repreendia Herodes, porque ele se casou ele adulterou, se casou com a mulher do seu irmão. Se não me engano era Filipe. Esse aqui é Herodes Antipas. Eles são filhos de Herodes o Grande. E ele tomou a mulher do seu irmão. E João Batista vivia denunciando o adultério dele. E aqui há uma narrativa do versículo 1 ao 14, até o 12. Você vai ver que João Batista é morto. É aquele momento em que, na festa de aniversário de Herodes, ele chama a filha de Herodias, essa mulher com quem ele havia se juntado. Essa mulher a filha de Herodias chamava-se Salomé, e a chama para dançar, provavelmente um tipo de dança do ventre, daquelas antigas odaliscas. E ele fica encantado, está bebendo muito, e no ato de precipitação diz, olha, pode pedir qualquer coisa, até metade do meu reino, da riqueza do meu reino, eu vou lhe dar, eu juro para você. E tinha muita gente, convidado, embaixadores, gente de outro lugar, gente importante. E ela foi para Herodias e disse, o que eu peço para ele? E Herodias tinha ódio de João Batista, porque ele denunciava seu adultério. Pede para ele a cabeça de João num prato. Mulher era boazinha, né? Gente boa. E ela disse, eu te peço a cabeça de João Batista. E Herodes ficou triste, porque ele gostava de certa maneira de João, ele tinha medo, temia, mas também gostava de ouvir. Ele sentia que tinha alguma coisa diferente. Mas ele deu a palavra. Ele foi lá, mandou, e decapitaram João Batista. Pois bem, veja o verso 13 de Mateus 14, e esse é o ponto importante para voltarmos para Lucas. Jesus, ouvindo isto, porque diz assim no verso 12, então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. O que Jesus está querendo confrontar? Lembra, quando você junta isso com o relato do próprio Lucas, que Herodes perguntou, quem é esse? Espera aí, eu já matei um. Tem um outro? Quem é esse? Então, se Jesus, possivelmente, essa retirada estratégica tem o fim de evitar
que haja um confronto e isso precipite a morte de Jesus. Tudo tinha que acontecer no tempo certo. Então ele se retira, ele não confronta, embora ele tenha poder para depor aquele rei, não é assim que ele vai estabelecer o reino de Deus. Então ele se retira. Mas a segunda razão, por isso que é uma retirada estratégica. Então, primeiro, para evitar o confronto com o tirano Herodes. Segundo, para que os discípulos descansassem da missão. Isso quem nos conta é Marcos, no capítulo 6, verso 31. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Tem que ter um tempo para descanso. Aqui é uma pequena lição. Nós devemos trabalhar duro pelo reino de Deus, mas existe um momento para descansar, e Jesus chamou os seus discípulos: agora vocês trabalharam bastante, vamos descansar um pouco, vamos repousar. Então a missão também tem um momento de descansar, um momento de você tomar alento, tomar fôlego, e foi o que Jesus fez. E então nós chegamos à terceira cena, e eu quero resumir nessa frase: como ovelhas sem pastor. Como ovelhas sem pastor. Verso 11, esta é a próxima cena. Veja, Jesus levando-os consigo, diz o verso 10, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida, já sabemos, o deserto, vizinho de Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Eles queriam descansar, mas as multidões não queriam saber disso. Veja, o que nós temos nessa cena é Jesus e seus discípulos. Na verdade, eu estou falando de Jesus no que diz respeito à dimensão da sua humanidade, mas sobretudo, os discípulos de Jesus têm seus planos frustrados, porque as multidões os seguem e por terra até o lugar em que eles aportaram. Ao que parece, eles só puderam descansar durante o trajeto de barco, não foi um trajeto de minutos, talvez tenha sido de horas. Alguns fatos devem nos chamar a atenção nessa cena. E conforme Marcos capítulo 6, verso 36, essa multidão viu quando Jesus entrou no barco e se retirou. E ele vai para Betsaida pelo caminho do mar. Diz que eles viram os discípulos partir e reconhecendo: ei, aqueles são os discípulos de Jesus, aquele é Jesus de Nazaré. E diz que eles correram. Para onde eles estão indo? Parece que é para aquela região de Betsaida, pelo rumo do barco. Vamos correr por terra. Veja a sede da multidão. Diz que muitos, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes dele no caminho. Vocês estão correndo para onde? Jesus de Nazaré está indo para tal lugar. E João nos informa, no seu Evangelho, capítulo 6, verso 2, que essa numerosa multidão seguia Jesus, ou perseguia Jesus e os discípulos, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Eles viram sinais, aquilo chamou a atenção, eles tinham necessidades, alguns eram enfermos, alguns tinham parentes, filhos endemoniados, outros tinham coxos, outros eram cegos, muitas pessoas precisando de ajuda, de auxílio. E essa é o primeiro fato que nos chama a atenção. O segundo fato é que, ainda que tivesse se retirado com os discípulos para descansar, Jesus não se irrita com a inconveniência das pessoas. Então você vê uma multidão faminta, uma multidão desejosa, faminta que é de milagre, de resolver seus problemas, suas mazelas, e você vê de outro lado Jesus desembarcando, e ele vê aquela multidão, e ele não faz como muita gente: puxa vida, esse pessoal não se manca, hein? Não tem nem tempo de descansar, não posso nem comer, né? Não, a Bíblia diz que Jesus, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura.
Conforme, antes disso, veja, Lucas ressalta que Jesus acolheu, deu as boas-vindas, e Jesus lhes falava a respeito do reino, e Jesus socorria aqueles que procuravam por cura. O que é que nós vemos aqui nesta cena, nesse detalhe? Primeiro, a paciência de Jesus. Jesus era paciente. Segundo, a sua compaixão. Em Marcos capítulo 6, 34 especialmente, nós temos uma descrição da compaixão de Jesus. Olha o que diz lá, Marcos 6, 34, no mesmo episódio, está escrito que Jesus viu uma grande multidão, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram ovelhas que não têm pastor. Essa palavra compadecer-se, ela traduz uma palavra grega que é a mesma para entranhas, a região das entranhas do ventre. Sabe quando você fica tão comovido que você sente um aperto aqui dentro, ou quando você tem um embrulho no estômago, porque você é tocado por alguma coisa que o emociona? Essa é a ideia. Jesus ficou condoído, ele olhou para aquelas pessoas e ele não viu um monte de inconvenientes, ele ouviu ovelhas sem pastor, pessoas desorientadas, que não sabiam para onde ir, que precisavam de alguém para guiá-las. E essa compaixão de Jesus, este é outro dado importante, o levou a fazer duas coisas. Ele ensinou e anunciou o reino de Deus, e ele curou os enfermos. Meus irmãos, ainda nessa cena, ela nos fala ainda um pouco mais, porque essa expressão, ovelhas que não têm pastor, elas ocorrem em duas outras passagens, ambas do Antigo Testamento, que lançam luz sobre essa cena. Porque a mesma frase é usada quando Moisés está para morrer, em Números capítulo 27. Números capítulo 27. No versículo 17, Moisés está orando ao Senhor. E ele estava preocupado. Quem vai cuidar deste povo? Então ele pede a Deus: Senhor, providencia um novo líder para essa comunidade. Quando eu for me embora, não deixe que ela fique sem ninguém. Senhor, dá-lhes um homem que os preceda no entrar e no sair. Alguém que vá adiante. Essa é a figura do pastor, para que a comunidade do Senhor, diz Moisés no verso 17, não seja como ovelhas que não têm pastor. Veja, esta é a oração de Moisés: Senhor, dá-lhes um pastor, dá-lhes um líder. O povo de Deus tem que ter pastoreio, porque se o Senhor não der um líder, eles vão ser como ovelhas que não têm pastor. A segunda passagem está em 1 Reis capítulo 22, também está em 2 Crônicas 18, mas 2 Reis 22 é o mesmo episódio contado duas vezes. Ao profetizar a derrota de Judá e Israel diante dos sírios, por causa de uma aliança infame e escusa entre Judá e Israel, Micaías descreve Israel fugindo dos sírios. Só para entender o contexto, quem era o rei de Israel? Israel estava dividido entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte com capital em Samaria, o reino do sul com capital em Jerusalém. O rei de Israel nessa época era Acabe, um dos piores reis de Israel. Aliás, não teve um rei do reino do norte que fosse crente, todos eles eram ímpios. E Acabe foi um dos piores. Josafá reinava no sul. Josafá era um homem crente, era um homem piedoso, mas ele foi insensato em fazer aliança com esse ímpio. E aí, eles estavam ali num conselho, para entrar em guerra com os sírios, fazer uma aliança. Josafá era crente: olha, não tem profeta, Senhor, para a gente consultar? Ah, tem, não falta aqui, centenas de profetas, vários profetas foram lá, se apresentaram: o Senhor vai dar nas suas mãos, sobe, porque tu certamente ganharás. Mas Josafá não sentiu firmeza, era crente. Tem alguém que seja do Senhor mesmo, profeta de verdade?
Rapaz, tem um, mas eu não gosto dele não, disse Acabe, porque ele não profetiza nada que é bom de mim. Chama-se Micaías, filho de Imlá. Não diga assim, chama o rapaz. Chamou. Micaías, ironicamente, ao ser perguntado por Acabe, nós devemos subir, sobe, porque certamente o Senhor te dará, mas deve ter feito alguma cara de ironia. E Acabe disse, até quando te conjurareis que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? E aí Micaías conta uma visão que ele teve do céu, mas o ponto importante é o 17. Micaías diz, então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Por quê? Porque 2 pastores de Israel fizeram uma aliança escusa. Um era até piedoso, mas era um homem falho, pecador, e fez aliança com o mau pastor. O que aconteceu? O povo ficou sem pastor. Perdidos, derrotados. O que isso nos ensina e como isso lança a luz sobre o nosso texto? Jesus está de novo diante de um povo que vive como ovelhas que não tem pastor, porque as lideranças religiosas não conseguiam guiar aquele povo dentro das escrituras, só colocavam fardos pesados. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei, os sacerdotes que deveriam guiar o povo, estavam colocando fardos pesados sobre o povo, e conforme Jesus vai dizer num dos seus sermões, num dos seus sermões que a gente chama de increpação, em que ele increpou contra os fariseus, ele diz, vocês rodeiam o mar e a terra para fazer discípulo, e uma vez feito, vocês fazem esse discípulo filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. E Jesus vê aquela multidão desorientada, sem rumo, necessitada, sem ninguém para liderá-la. Isto tudo mostra o quê? Nós estamos vendo um retrato do bom pastor. O bom pastor chegou. O bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor está presente. E agora ele olha para a multidão e ele se compadece. Ainda nesta cena, meus queridos, nós podemos observar qual é a prioridade desse bom pastor. Primeiro, Lucas diz que ele lhes falava, pretérito imperfeito, quer dizer que ele ficou um tempo falando a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade. Qual era a prioridade? A que todos os evangelistas enfatizam: ensinar-lhes acerca do reino de Deus. Sabe que isto significa? Que a compaixão de Jesus era mais profunda e abrangente do que aquela compaixão que enxerga somente a necessidade temporal, a necessidade das coisas deste mundo. É verdade que ele procurou acudi-los em suas necessidades de cura, mas ele jamais deixou de lhes pregar o reino de Deus e dava prioridade a isso. Sabe por quê? Porque embora as necessidades imediatas, físicas e materiais das multidões tocassem o coração de Jesus, o objeto maior da compaixão do nosso Senhor era a necessidade espiritual das pessoas. Por isso ele lhes ensinava. Veja, ele se compadeceu delas, e como expressão da sua compaixão, os outros evangelistas também dizem, na verdade Marcos também diz, ele lhes ensinava, ele falava-lhes do reino de Deus. Então, do mesmo modo, irmãos, aqui uma aplicação para nós precisamos lembrar que nós somos chamados sim para socorrer os necessitados, para dar voz aos excluídos. Porém, nós não devemos esquecer que a principal tarefa dos discípulos de Jesus, da igreja de Deus, é pregar o evangelho do reino, porque este evangelho é o que fala a principal necessidade das pessoas, que é o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus. A pregação do evangelho, contudo, por outro lado, não nos impede de realizar atos de misericórdia. As duas coisas não são excludentes. Você pode realizar atos de misericórdia enquanto você prega. Enfim, nós chegamos à quarta cena. Nós podemos intitulá-la A Provisão no Deserto. A provisão no deserto. Uma ovelha sem pastor é encontrada
pelo bom pastor, que se compadece, que ensina e que cura os seus enfermos. Mas um novo desafio se apresenta aos discípulos. Observe aí os versos 12 a 17. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhes disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Muitos pregadores, às vezes, talvez extrapolando a imaginação, colocam essa palavra dos discípulos como sinal de insensibilidade. Não é. Eles estão sendo sensíveis. Falando: olha, Senhor, acho que o pessoal já está cansado aqui, está com fome. Eles nem pensam neles. Manda que eles vão pelas cidades vizinhas, porque eles se hospedem lá, comam alguma coisa. E aqui vem um grande desafio. Jesus responde, observe: dai-lhes vós mesmos de comer. E aqui vem um desafio interessante. Você lembra que entre as instruções de Jesus no episódio anterior, Jesus disse: vocês não vão se prover de bolsa, nem de alforje, nem de 2 túnicas. Vocês têm que confiar na provisão de Deus. Eles voltaram da missão, estava desse jeito. Eles constataram a provisão de Deus. Não lhes faltou nada. Eu mostrei que lá no final, no capítulo 22, Jesus aludindo a esse envio: quando eu enviei vocês, dizendo para não levar bolsa, nem alforje, faltou alguma coisa? Não, não faltou nada. Só que agora tem um desafio maior. E é assim, quando Deus faz coisas grandiosas em nossa vida, a gente fica mais confiante, a gente diz: agora eu confio em Deus. Aí Deus dá um desafio maior para testar se a gente crê mesmo. Ah, peraí, Senhor. É aquela história, né? É mais ou menos como a história do Chaves, né? Você tem 5 maçãs, acrescenta mais 7, quantas maçãs você fica? Eu sabia a conta com laranja, mas maçã é difícil, né? A gente faz assim às vezes com o Senhor: Senhor, eu passei isso, mas não foi nessa área. Nessa aqui, Senhor, é como se a gente dissesse, talvez, né? Peraí, Senhor, provisão para mim, para nós não faltou. Agora tem 20 mil. Deem vocês mesmos. O Senhor disse para não trazer bolsa, não trazer alforje. E quando nós olhamos uma harmonia dos evangelhos, nós vamos perceber algumas coisas interessantes, porque se você olhar, ele disse: dai-lhe vós mesmos de comer, e alguém disse: nós não temos. Conforme o relato de João, abra lá, capítulo 6, e nós devemos reconstruir a narrativa. Deem vocês mesmo de comer. Senhor, quando você olha todos os evangelhos, um deles diz assim: onde é que nós vamos comprar pão? Não tem nem venda aqui, Senhor. Aí, nesse ínterim, Jesus chega para Filipe, versículo 5 de João 6. Disse: Filipe, onde é que a gente consegue comprar pão aqui? Mas observe que João nos informa que dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Crente, quando Deus coloca um desafio, você não sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe. E só cabe a você crer e obedecer. Deus sempre sabe o que Ele vai fazer. Eu creio que talvez todos nós aqui estamos aflitos, pensando qual o destino da nação. Deus sabe o que Ele vai fazer. Ah, mas isso não é suficiente, é verdade. Você não quer perder sua soberania, mas sinto muito, você não é soberano. Não sabe, mas Deus sabe. E o que Deus está para fazer é para provar a sua fé, para levá-lo
a crer mais nele. Ele sabia o que estava para fazer. Filipe, Senhor, não lhes bastariam 200 denários para receber cada um o seu pedaço? Sabe o que é um denário? Denário era uma moeda que correspondia à diária de um trabalhador. 200 denários significa que o trabalhador tinha que trabalhar cerca de 8 meses, quase um ano, para conseguir esse dinheiro. Senhor, onde nós vamos conseguir tantos denários? Por isso que na versão de Lucas, eles disseram, olha, nós não temos nada. Aí Jesus faz a pergunta, quantos pães vocês têm? Quantos pães? É isso que Marcos nos narra. O Senhor disse, quantos pães tendes? Verso 38. Marcos 6, 38. Eu estou reconstruindo aqui a narrativa. Senhor, desperte a multidão, o pessoal está com fome, já passou o dia. Deem vocês de comer. E onde nós vamos comprar pão? Ô Felipe, você sabe onde a gente pode comprar pão? Senhor, primeiro, a gente tem que ter dinheiro. 200 denários não é suficiente. Quantos pães vocês têm aí? Aí, conforme o relato de João, André chega para ele e diz, Senhor, a gente achou um garotinho ali e pegou 5 pães e 2 peixinhos. Eu não imagino que ele disse, garotinho, por favor, criança naquela época não era valorizada como hoje, não. Só a gente pediu dele lá. 5 pães são pães de cevada. Eram pães de cevada, conforme João nos informa em João 6, verso 9. E 2 peixinhos, a palavra peixinho aqui, ela aponta para um tipo de peixe que era usado como provisão, era um peixe salgado, às vezes embebido em algum molho tipo vinagre, que você botava no pão. Pão de cevada era pão que o pobre comia. Então era ração de pobre. E 2 peixinhos era mais ou menos como uma sardinhazinha salgada. Espera aí, Senhor. Está aqui, ó. Agora, olha aí a multidão. E aí, queridos, é interessante. Lucas nos diz, havia 5.000 homens, e disse, o que é isso? Jesus não responde, o que é isso para tanta gente? Faça o seguinte, só obedeça. Faça sentar em grupos de 50, ou 50 e 100, como diz outro evangelista. E aí, queridos, tem uma cena maravilhosa, que também vai nos remeter a uma cena posterior, maravilhosa. E tomando os 5 pães, verso 16, e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos. Você lembra de quê, irmão? Tomando pão, partiu, deu aos discípulos. Ele está antecipando, primeiro, a ceia que anuncia a sua morte. Isto é o meu corpo é o pão. Segundo, ele está antecipando o banquete messiânico, que terão na sua presença, na sua vinda, todos os que o esperam. Jesus os partiu, olhou para o alto, fez um agradecimento como todo judeu, com as mãos para cima, e disse, agora distribuam. E foi algo discreto. Jesus poderia dizer, olha, põe isso aí, vou jogar minha túnica aqui, ou então eu vou soprar, vocês vão cair quando levantar, cada um com 6. Não, foi discreto. Manda distribuir, porque os charlatães, eles fazem assim, eles gostam de espetáculo. Mas o milagre é tremendo, mas não é espetáculo, não há um espetáculo aqui. Vai só distribuindo aí. Imagina eles partindo o pão, botaram numa vasilhinha, e a vasilhinha não acabava. E no outro grupo, está começando a cair pão. A gente tem outra vasilha que está caindo pão, não sei como aqui. Bota outra, mais outra.
Já que alguém trouxe algum cesto, um alqueire, tem sempre alguém numa multidão, naquela região, bota aí num cesto. Espera aí, eu fui de um grupo para o outro, o negócio agora está abarrotado, me dá outro cesto. E diz a palavra de Deus que todos comeram e se fartaram. A abundante provisão do reino de Deus. Todos comeram e não foi só pouco não, não foi que nem um cafezão, que se você virar de costas, quando vira, não tem mais nada, só migalha. O pastor Heber veio aqui, quando ele olhou aquela mesa linda, eu falei, olha, quero te dar a opção. Você está com vontade de comer um peixe que você não comeu, mas tem um cafezão. Ele olhou, falou, Marcos, eu não queria fazer desfeita com essa mesa tão bonita. Tá bom. Pegou uma tapioca e uma irmã, chamou. Quando ele virou, falou, eu tenho que fazer desfeita que não tem mais nada. Não foi assim. Eles comeram, eles se fartaram, e veja, dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. E aí, 2 pontos importantes para nós. Primeiro, quando eles comeram e se fartaram, Jesus está dizendo, no reino de Deus tem provisão abundante. Todos aqueles que buscam o reino de Deus na pessoa de Cristo têm provisão abundante. Segundo, ele está dizendo para os seus discípulos, vocês são os mordomos dessa provisão do reino. Ele está dizendo para a sua igreja, são vocês que vão alimentar o povo, mas vocês, o pouco que vocês têm é suficiente, porque a graça de Deus multiplica. Faça o seu trabalho com os limites da sua força. Deus tem abundante provisão. Irmãos, deixa eu fazer uma aplicação aqui numa questão temporal. Nós estamos procurando comprar a casa. Até agora, Deus não nos deu o suficiente. A gente até tinha para uma boa entrada, mas a proprietária quer o valor total, nós não temos. E aí nós tínhamos que pintar a igreja, parede descascada, está chegando o aniversário, o que é que a gente vai fazer? E a gente discutindo, e eu estava ontem discutindo com os diáconos e presbíteros, gente, o valor de tudo aqui, quanto que vai dar? 8 mil reais, sem contar a tinta. Tem dinheiro? Tem, mas a gente está juntando com tanta dificuldade, o empréstimo da JPF não saiu. Irmãos, a gente pinta ou não pinta? Enquanto os irmãos estavam discutindo, eu recebi uma ligação. Pastor, nós temos um voto, que quando nós conseguimos vender uma propriedade, nós daríamos uma oferta. E a gente não recebeu tudo, mas a gente queria saber para quem que a gente dá. Eu estou com 11 mil reais na minha mão. Aleluia. O pessoal ainda não tinha nem dado a resposta. Falei, irmãos, cancela, vamos pintar. Deus está dizendo, não precisa mexer, eu tenho abundante provisão. Quando Ele quer, Ele nos dá mais do que nós precisamos. E nós vamos conseguir pintar, com a graça de Deus, a igreja, sem mexer no que já tem. Mas isso é muito mais. Ele está dizendo para os discípulos, vocês é que dão, vocês são os mordomos, vocês que vão oferecer. E observe que sobraram 12 cestos. O que Jesus está dizendo? Vocês continuam tendo provisão para alimentar as multidões. É um cesto para cada discípulo. Jesus está dizendo, eles perguntaram, onde nós vamos comprar? E termina todo mundo farto, e eles com sede, o que é que nós vamos fazer? Jesus, conforme a narrativa de João, diz, recolhei tudo, para que nada se perca. Ninguém vai desperdiçar. Irmãos, o que nós podemos aprender aqui, eu quero, então, avançar para a conclusão e fazer algumas aplicações. Nós precisamos entender o seguinte, esse milagre
mostra como a provisão de Deus é mais do que suficiente para as nossas necessidades e para a necessidade daqueles a quem somos enviados. Essa é a primeira lição. A provisão de Deus e do seu reino é mais do que suficiente para nossas necessidades e para as necessidades daqueles a quem somos enviados, e isto inclui necessidades materiais também. Porque muitos daqueles que procuram a igreja, você sabe disso, nos procuram por uma oração, nos procuram para alguma ajuda. Eles estão preocupados em resolver alguma situação sua difícil. E a provisão que Deus nos dá é mais do que suficiente, mas não é só para nós, mas há uma outra lição. Essa provisão vai além da necessidade física. Irmãos, esta necessidade que é apresentada aqui, ela é um sinal da necessidade maior das pessoas, lembra? Porque se compadeceu, Jesus lhes pregou o evangelho do reino. Porque a maior necessidade do homem não é a cura de suas doenças, não é o seu livramento da opressão social. Se eu posso contribuir para repreender o ofensor, defender o direito do órfão, pleitear a causa da viúva, eu devo fazê-lo. Mas a maior necessidade do órfão e da viúva não é esta, é a libertação dos seus pecados, da condenação eterna, do poder do diabo. E se eu não prego o evangelho, eu não cumpri minha missão. E onde isto fica claro? Primeiro, na imagem que nós temos, implicitamente nós já aprendemos, Jesus aqui está se apresentando como o bom pastor, que se compadece das ovelhas, que supre suas necessidades materiais e espirituais. Jesus é o bom pastor, mas conforme João, isto fica mais claro ainda. João capítulo 6, João, na verdade, ele só narra 7 milagres de Jesus em todo o seu evangelho. Mas ele é o que mais faz declarações acerca do que esses milagres significam. E aí eu preciso que você abra comigo em João capítulo 6. Jesus claramente vai dizer que o seu alvo principal não era alimentar a fome daquelas pessoas. Ele não se nega a alimentar a sua fome física. Nem era essa a principal comida. É Jesus quem vai dizer. Veja, João 6, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, dos versos 1 a 15. Versos 16 a 21, ele anda por sobre o mar. E a partir do verso 22, depois do milagre, lembra? Versos 14 e 15, as multidões queriam arrebatá-lo para fazê-lo rei. Ele vai nos alimentar, ele tem esse poder. Vamos ajudar o homem, fazer uma revolução. Jesus foge deles. E aí diz que no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que não havia senão um pequeno barco e ficou procurando Jesus. E quando ela achou Jesus, no verso 24, lá foram para Cafarnaum e o acharam do outro lado do mar. Ele voltou para Cafarnaum e olha que a multidão diz: mestre, quando chegaste aqui? Veja, a multidão tinha dito, verso 14, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Isto significa, este é o Messias. É aquele profeta de que Moisés falou em Deuteronômio 18. Mas a visão deles era que o Messias ia resolver seus problemas temporais. Olha o que Jesus fala: mestre, quando chegaste aqui? São os mesmos, presta atenção, igreja, são os mesmos desvalidos, excluídos, marginalizados, muita gente que gosta, né? Pobres. O que é que Jesus fala para esse bando de pobres? Em verdade vos digo, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Vocês não estão me procurando porque vocês entenderam sua necessidade real, e nem entenderam o sentido do milagre. E aí Jesus fala-lhes: trabalhai não pela comida que perece,
mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Entendam, o sobrenatural não é simplesmente para resolver seus problemas neste mundo. Vocês têm uma necessidade de uma comida que não perece. O pão que eu dei para vocês, ele perece, ele mofa, e vocês vão ter fome de novo. Mas há um pão que vocês precisam, que mata a sua fome real, principal. E eles começam a discutir com Jesus o que nós vamos fazer para realizar a obra de Deus. A obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Veja, os pães, eles tinham multiplicado os pães, queriam arrebatar para fazer rei. Que sinal o Senhor faz para a gente crer no Senhor? Faz um sinal aí. Eles querem saber de sinal. Gente, eles procuraram, porque eles viram os sinais. Que sinal o Senhor faz? Olha, aí eles estão dando a resposta. Nossos pais comeram maná no deserto, porque está escrito, e cita um Salmo 78, 24, e deu-lhes a comer pão do céu. Salmo 105 também nós lemos, fala isso. Então observe que a narrativa chama a atenção para um ponto. Lembra? Jesus leva os discípulos, a multidão está no deserto. Lembra o quê? Israel no deserto foi alimentado por Deus através do maná. Eles estão lembrando isso, mas não estão associando. Por causa da sua cegueira, porque eles estão só preocupados com resolver suas necessidades imediatas. E aí Jesus diz, não foi Moisés que deu o pão do céu. Aquele pão lá, não é que o texto bíblico está errado. Pão do céu, em Salmo 105, 78, significava o pão que veio de Deus para alimentar aquele momento temporal, mas Jesus está dizendo o verdadeiro pão do céu, para o qual aquele aponta, que não é só pão na sua origem, mas ele é o verdadeiro pão na sua natureza, o verdadeiro pão do céu, é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E ele disse, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A multiplicação dos pães tem este objetivo, eu sou o pão da vida. Então a provisão, Jesus é a provisão abundante do reino de Deus. Entenda, quando eu estou falando de provisão abundante, eu dei um exemplo, claro, temporal, aleluia, devemos glorificar a Deus, mas que alimento mais suficiente temos do que o próprio Filho de Deus? Ele é o pão, Ele é a provisão, e tendo Jesus, nós não precisamos de mais nada. E Jesus vai dizer, veja, verso 53, ou melhor, verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E aí ele vai falar da sua morte. Então a multiplicação aponta para o fato de que aquele que alimentou multidões, ele vai alimentar o mundo com a sua carne e com o seu sangue. Aquele que crê na sua morte sacrificial terá a vida eterna. Ele diz, verso 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esta é a grande lição deste texto. Jesus pode alimentar nossa fome material? Sim. Jesus pode ainda hoje curar a enfermidade? Sim. Jesus pode nos livrar da opressão social, da opressão política? Sim. Mas se você não entender que a sua maior necessidade é o próprio Jesus, e que tendo Jesus você tem a vida eterna,
você não entendeu nada do milagre. Então, igreja, o que é que nós temos para oferecer ao mundo? Jesus. Nada mais do que Jesus. E com isso eu quero fazer uma aplicação aqui. Eu quero trazer duas observações, e em cima dessas duas observações, duas lições. É interessante que essas duas observações seguidas de duas lições, elas se contrastam, mas ao mesmo tempo se complementam, e eu quero aqui especialmente aplicar com relação à missão da igreja de pregar o Evangelho. Por um lado, nós observamos aqui, irmãos, especialmente com base no relato de João, que as multidões tinham interesse apenas temporal em Jesus. Elas queriam resolver apenas seus problemas imediatos. Elas não entendiam que todos esses problemas, enfermidade, escravidão aos espíritos, a própria fome e a morte, e todas as mazelas, eram consequências de um mal primordial, maior, que é o pecado. A fonte de todos os males da vida é o pecado. E o pecado precisa ser banido para que suas consequências também sejam vencidas. Senão, a cura será apenas um paliativo temporário. Elas não entendiam que para que o pecado fosse banido, era necessário que o Messias morresse. As multidões não têm noção disso, elas só querem resolver seu problema temporal imediato e não tratar a causa. Apesar disso, essa é a primeira observação, apesar delas não entenderem, Jesus não se nega a socorrê-las. Jesus não se nega a atendê-las em suas necessidades básicas. Pelo contrário, Ele se compadece deles, porque a consequência do pecado também é algo para se lamentar e para se combater. Por outro lado, e esta é a segunda observação, contrastante, Jesus nunca se resumia às necessidades temporais das multidões, fossem físicas, sociais ou de outra natureza. Ele nem mesmo priorizava essas necessidades, ele sempre olhava além para a condição espiritual deles, por isso ensiná-los, proclamar-lhes o evangelho do reino era a sua atividade principal, e até a forma como ele realizava os milagres apontava para as verdades espirituais que ele queria ensinar. E dessas duas observações nós tiramos então duas lições quanto à missão da igreja. Primeira lição: como discípulos de Jesus, irmãos, nós devemos atender as pessoas em suas necessidades. Nós devemos socorrer os necessitados, acolher com compaixão os desvalidos, quer eles se interessem pelo Evangelho e por Jesus, quer não. Ou seja, quer eles se convertam a Cristo, quer se mantenham presos a uma perspectiva temporal da vida, nós devemos acudir aos necessitados e minimizar a dor e o sofrimento. Nós não devemos realizar obras de misericórdia, irmãos, somente quando nós temos a expectativa de que aqueles que ajudamos vão de se converter. Alguns daqueles que nós vamos orar por eles, por uma cura de uma doença, por uma situação de crise no casamento, alguns deles não se converterão, outros nem sequer terão a consideração de agradecer e reconhecer nosso apoio, e a tentação será grande para a gente não ajudar mais ninguém. Ainda assim, uma vez constatadas as necessidades, devemos exercer compaixão. Jesus nunca se negava. Isso aqui é importante porque tem gente que usa a ajuda ao necessitado como método evangelístico, e se eu não vejo o resultado, também não vou mais ajudar. Não é assim. A igreja tem que se compadecer. Por outro lado, e aqui está a segunda lição, nunca devemos perder de vista que a maior necessidade das pessoas é serem elas reconciliadas com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós ajudamos, são dois extremos que a gente comete. Não, só vou pregar o evangelho, não quer saber de Jesus, não vou ajudar. Não, esse é um extremo. O outro extremo é você se envolve tanto com essas necessidades temporais, que você prioriza essas coisas em vez de pregar o evangelho. E esquece que a maior necessidade das pessoas é o perdão dos pecados. Você lembra do exemplo do paralítico lá no capítulo 5? O paralítico não andava, não se mexia, vivia numa maca. Diz a Bíblia que quando Jesus olhou para aquele homem, o que ele falou? Ele não falou, levanta e anda, ele disse, perdoados estão os teus pecados. Então a maior necessidade delas é esta,
E por mais miserável que seja a vida das pessoas neste mundo, nenhuma miséria social ou física se compara à miséria espiritual em que elas estão, que é a causa de todas as outras misérias. Então, nós devemos, antes de tudo, pregar o Evangelho, anunciando Cristo, chamando-os ao arrependimento, e nós devemos resistir à tentação de pensar que as assim chamadas obras sociais se constituem numa missão final, ou mesmo numa missão tão importante quanto pregar o Evangelho. O amor que nós demonstramos quando ajudamos os necessitados é apenas a ilustração de uma mensagem que precisamos verbalizar. Há uma citação corrente entre muitos evangélicos atribuída a Francisco de Assis, que ele disse: prega constantemente o Evangelho e, se for preciso, usa palavras. Prega constantemente o Evangelho e, se for preciso, usa palavras. Ele está dizendo, prega com suas ações. Por mais bela que pareça, essa frase não reflete o ensino e exemplo do nosso Senhor. Ele usou abundantemente das palavras e disse aos discípulos: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Nós não precisamos separar as palavras das boas obras, nós precisamos colocá-las na perspectiva correta. A pregação do Evangelho, portanto, é nossa principal responsabilidade, e aqueles que se recusam a entender o Evangelho e que só procuram Jesus para resolver seus problemas temporais, seja de que classe forem, seja qual for sua necessidade, eles precisam ser confrontados com a sua superficialidade, com seu imediatismo, com seus interesses egoístas. Foi o que Jesus fez em João 6, como nós vimos. Ele confrontou as mesmas multidões, por quem se compadeceu ao vê-las como ovelhas sem pastor. Portanto, elas não são retratadas apenas como vítimas, elas são culpadas de reduzir a sua necessidade às questões temporais. E isto é muito importante, porque há uma ala da igreja evangélica que postula uma alegada missão integral, que tende a enxergar as massas meramente como vítimas de uma opressão social, esquecendo-se de que trata-se também de pecadores em condição de rebeldia contra o seu Criador e que, portanto, precisam ter seu pecado confrontado e serem chamados ao arrependimento. Mas Jesus confronta as multidões, dizendo que elas estavam atrás da comida que perece. Logo, ao mesmo tempo em que demonstra compaixão e combate todas as formas de opressão, a igreja precisa pregar o Evangelho, confrontar o pecado daqueles a quem socorre e chamá-los ao arrependimento. Aqui nós temos um equilíbrio perfeito de qual é a missão da igreja. Ajude aqueles que lhe procuram e precisam, mas não esqueça de lhes pregar o Evangelho. Se eles não entenderem o Evangelho e necessitam, continue ajudando, mas priorize a pregação do Evangelho. Jesus é a abundante provisão do reino de Deus. Vamos orar. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esta mensagem tão preciosa, em que o nosso bendito Senhor, de maneira magistral, demonstra ser o Rei, o Pastor, o bom Pastor, e ao mesmo tempo a provisão do Teu reino. Louvamos o Teu nome pela graça que temos de participar dessa missão, como mordomos dessa graça, como aqueles que vão proclamar a Jesus. E nós sabemos que a igreja recebeu esse poder e autoridade, Senhor, por causa da nossa união contigo, com a nossa união com Cristo. Nós podemos ter a certeza de que através da pregação do Evangelho, pregado e encarnado em nossas ações, nós vamos ver o reino de Deus avançar e nada pode impedi-lo. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrar que nós podemos confiar na Tua provisão, porque ela é abundante. Ela não é suficiente apenas para nós. Ela também é suficiente para aqueles a quem somos enviados. Que nós possamos cumprir em nosso trabalho, em nossa vizinhança, em nossa família, essa missão de pregar o Teu reino, de proclamar o Evangelho, e que, encarnando esse Evangelho, possamos socorrer os necessitados. Em nome de Jesus, o pão da vida, o bom pastor, nós oramos e agradecemos. Amém.
Tu és bem-vindo aqui.